Após deixar a prisão, um lutador profissional precisa se infiltrar em lutas clandestinas para cumprir a promessa que fez ao seu falecido amigo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Lutador de Rua de 2009, então preparem-se, é hora do recap. No banheiro de uma penitenciária, Boone é avisado por seu amigo que uma gangue está indo até lá para eliminá-lo. Ao ouvir isso, ele pede que o rapaz dê o fora para não sair ferido e aguarda até que JC e seus parceiros apareçam. A gangue paga um dos guardas para fazer vista grossa enquanto cercam Boone no banheiro. JC está com um objeto pontiagudo nas mãos e ataca o presidiário, que rapidamente pega a arma e perfura o ombro esquerdo de seu adversário. Imediatamente, os demais membros da gangue partem para cima dele, porém Boone derruba cada um deles com um único golpe. Após cumprir 5 anos de prisão, Boone é liberado e precisa encontrar um lugar para ficar. Então ele vai até a casa de Roberto e Tamara, pois eles estavam anunciando um quarto para alugar. Lá vivem também 3 jovens, e Jared, o mais novo, está sempre sentado em frente à janela, olhando para a rua. Tamara guia o novo morador até o seu quarto e afirma que, como há crianças na casa, Boone precisa seguir algumas regras. Ele poderá ficar com a condição de não se envolver com gangues, armas e substâncias ilícitas. Rapidamente, o ex-presidiário aceita os termos impostos pela mulher e paga o aluguel adiantado para garantir que ficará com o quarto. Em Los Angeles, todas as noites acontecem brigas de rua e dezenas de pessoas vão assistir os duelos entre os lutadores. Apesar de ilegal, esse é um negócio extremamente lucrativo, tanto para os desafiantes quanto para os apostadores, que investem muito dinheiro em quem eles acreditam que será o campeão. Há também alguns agentes que recrutam bons lutadores para participar dessas brigas de rua. Dentre eles, James é o mais poderoso e influente. Seu campeão é o Homem Martelo, que entra no ringue com Cowboy, um lutador muito menor do que ele, porém muito mais rápido. No entanto, a velocidade não é capaz de livrar Cowboy das garras de um dos lutadores mais brutais que já passou por aquele ringue. O Homem Martelo está prestes a eliminar seu desafiante quando Pinball para a luta e anuncia sua vitória. Em seguida, o rapaz entrega o dinheiro para James, já que seu lutador perdeu o duelo. Após ser completamente derrotado, Pinball volta para o seu carro e é surpreendido por Boone, que estava no banco de trás esperando por ele. O lutador diz que deseja lutar com Martelo e oferece 40% dos lucros para que o rapaz consiga agendar essa luta. No entanto, Pinball já perdeu muito dinheiro e decide testar as habilidades de Boone antes de colocá-lo num duelo contra o melhor lutador de James. Sendo assim, ele vai falar com outro agente e aposta uma grana para que Boone tenha a chance de entrar numa luta. Após observar seu desafiante, Boone se prepara para o ataque e com um chute na cabeça consegue derrubá-lo com facilidade. Depois desse golpe, o homem não consegue mais se levantar, então Pinball pega o dinheiro da aposta e vai embora com seu novo campeão. No caminho para casa, enquanto Pinball planeja as próximas lutas, Boone pergunta o que ele sabe sobre a mulher que estava junto com James. Seu agente então o orienta a ficar longe de Angela e conta que ela era casada com outro cara até que James armou para que ele fosse preso. Depois disso, o demente tomou a mulher como sua namorada, mas Angela estava prestes a ganhar um bebê naquela época e James a obrigou a colocar a criança para adoção. Para suportar sua vida miserável, Angela começou a usar substâncias ilegais e acabou se tornando uma dependente. No dia seguinte, James está preparando alguns pedaços de carne para dar aos seus cachorros, enquanto Ted mostra a ele uma gravação que fizeram da luta de Boone, na qual ele derrotou seu adversário com apenas um chute. James fica impressionado e planeja conversar com Pinball sobre seu novo campeão. Porém, antes disso, ele vai alimentar os seus cães e pede que Ted o acompanhe. Em seguida, ordena que os pitbulls o ataquem, porém faz isso apenas para assustá-lo, pois continua segurando os cães pela coleira. Naquela tarde, Boone está jogando xadrez com Roberto na varanda quando Pinball estaciona o carro na frente da casa e chama o lutador. Nesse instante, Boone acaba de ganhar o jogo e pega o dinheiro da aposta que fez com Roberto antes de ir embora. Quando chega na arena, o lutador se depara com um duelo de mulheres e Pinball conta que já se relacionou com uma delas. Minutos depois, essa garota é nocauteada e Vereta é anunciada como vencedora. Ao final da luta, Pinball vai falar com Tatu, o agente que tem os melhores lutadores daquela área. Ele conta que encontrou um novo lutador e aposta $5.000 nele.
Dessa vez, Boone precisa enfrentar Dentes de Ouro e mais uma vez, com um único golpe consegue nocauteá-lo. Esse feito notável o torna conhecido como o lutador de um golpe só. No entanto, quando Pinball vai pegar o dinheiro, Tatu faz uma nova exigência. Boone terá que lutar contra 2 desafiantes de uma só vez pelo dobro da aposta. A luta mal começou e Boone já elimina um dos seus adversários com um chute. Logo depois, derruba o segundo lutador e quebra seu braço com uma chave. Sem conseguir acreditar no que aconteceu, Tatu dobra novamente a aposta e dessa vez manda 3 lutadores pra cima de Boone. Porém, em segundos, todos têm o mesmo destino de seus colegas que entraram no ringue com o ex-presidiário. Furioso, Tatu se nega a pagar os 20 mil dólares que ficou devendo após dobrar a aposta 2 vezes e guarda o dinheiro dentro de suas calças. O homem desafia Boone a pegar aquela grana e acaba se dando mal, pois o lutador derruba todos os que tentam impedi-lo de se aproximar de Tatu e abre caminho enquanto usa suas habilidades para golpear aqueles caras. Depois de acertar um soco no caloteiro, Boone rasga suas calças e pega o dinheiro. Nessa hora, Vereta fica impressionada com a performance do rapaz e dá o seu número de telefone para ele. Quando a dupla entra no carro, Pinball parabeniza Boone pela luta e afirma nunca ter visto nada parecido com o que aconteceu naquela noite. Enquanto os 2 parceiros de negócio conversam, Tatu aparece com uma metralhadora e começa a atirar neles. Imediatamente, Pinball acelera o carro e ambos conseguem sair ilesos daquele lugar. Desse dia em diante, a dupla começa a ganhar muito dinheiro com as brigas de rua e Boone aproveita todo esse tempo fora dos ringues para praticar seu Tai Chi. Por onde passa, o lutador impressiona com seu estilo de luta único e sua fama começa a crescer. Ele é reconhecido por ser totalmente invencível num duelo, não importa quão forte e preparado seja seu adversário. Certa noite, quando chega em casa no meio da madrugada, Tamara percebe que Boone possui um ferimento na testa e sua camisa está manchada de sangue. Preocupada, a mulher pede que ele se sente para que ela possa fazer um curativo em seu machucado. Boone pergunta o motivo de Tamara estar acordada àquela hora e a mulher revela que precisa acordar cedo para fazer o café da manhã das crianças antes de ir para o trabalho. Apesar de não serem seus filhos biológicos, ela faz o seu melhor para cuidar daqueles jovens e evitar que eles se tornem marginais. Ao ser questionada sobre o motivo de Jared estar sempre olhando para a janela, Tamara revela que o garoto que está com ela há 1 ano vive esperando seus pais voltarem para buscá-lo. Tamara não sabe o paradeiro da mãe dele, mas sabe que seu pai está na cadeia. Boone estava prestes a subir para o seu quarto quando a mulher pergunta onde ele aprendeu a praticar Tai Chi. Ela conta que sempre teve interesse, mas nunca encontrou alguém que pudesse ensiná-la. Sendo assim, Boone decide ajudá-la a praticar e a ensina como realizar alguns movimentos. No final da tarde, quando olha pela janela, Tamara vê o lutador ensinando alguns golpes para Jared e se sente feliz com a relação que eles estão construindo. Como de costume, antes que Pinball apareça para levá-lo para lutar, Boone joga xadrez com Roberto e dessa vez é ele quem perde a partida. Enquanto isso, James continua aterrorizando todos os que se colocam em seu caminho. Dessa vez, uma mulher chamada Monique é o alvo. Ela foi acusada por um dos parceiros de James de agir com desonestidade, portanto, acaba sendo perseguida. Sabendo que o homem não dará a ela nenhuma chance de se explicar, Monique foge e tenta escalar uma grade de metal. No entanto, antes que ela pudesse escapar, James acelera o carro e a atropela, manchando seu para-brisa de sangue. Quando está deixando o local, o homem se depara com Roberto e percebe que ele pode ter visto o que aconteceu. Naquela noite, Martelo enfrentará Boone em uma luta. Como de costume, antes de entrar no ringue, o lutador toma diversas substâncias que potencializam sua força e agilidade. Após falar com James, Pinball apresenta a atração principal daquela noite, e os 2 lutadores se posicionam para o duelo. Martelo inicia o ataque, mas Boone consegue desviar de seus golpes e acerta alguns socos em seu adversário. Após levar vários golpes, Martelo é derrubado, mas logo consegue se levantar. Porém, é recebido com uma sequência de socos e chutes que o derrubam permanentemente, fazendo com que Boone vença mais uma luta. Nesse momento, Pinball vai cobrar a dívida da aposta, e após entregar o dinheiro, o empresário vai falar com Boone. James o parabeniza por seus movimentos impecáveis e afirma que nunca viu nada parecido em toda sua vida. Em seguida, convida o lutador e seu agente para ir até a sua casa para comemorar sua vitória e falar sobre negócios.
Sabendo que James é um cara perigoso, Pinball tenta recusar o convite, mas Boone afirma que será um prazer visitá-lo. Alguns dias depois, o empresário recebe a dupla em sua casa e apresenta Angela para Boone. A mulher o ignora, mas James percebe que o lutador não para de olhar para ela. Enquanto Pinball vai buscar uma bebida, James chama Boone para conhecer a sala onde treina artes marciais. O empresário afirma que sempre admirou bons lutadores e acredita que a vida de um guerreiro deve ser pura no corpo e no espírito. Por isso ele não bebe, não fuma e nem fala palavrão. James afirma que não é como um marginal qualquer que vive à base de substâncias ilegais e conta que se identificou com Boone porque percebeu que ele também não é assim. O homem apresenta sua coleção de espadas para o lutador e pergunta se ele sabe como usá-las. Porém, Boone afirma não ter habilidade com nenhum tipo de arma. Após alguns minutos de conversa, James revela o verdadeiro motivo de ter convidado o lutador para ir até sua casa. Ele diz que conhece um cara chamado Franklin McVeigh, que é o empresário de um grande lutador. Apesar de sua aparência comum e nada intimidadora, Price já eliminou 4 adversários no ringue e após anos de carreira, ganhou o título de melhor lutador do mundo. Para entrar no ringue com ele, o desafiante precisa desembolsar uma bagatela de 5 milhões de dólares e James está disposto a pagar esse valor para que Boone possa lutar. O problema é que o lutador precisa ir subindo de ranking até chegar ao nível de desafiá-lo. Porém, James acredita que conseguirá convencer Franklin a organizar essa luta. Portanto, ele pede que Boone enfrente Price num duelo com a promessa de que se Boone vencer, poderá se aposentar com muito dinheiro. Apesar dessa ser uma proposta tentadora, Boone não a aceita imediatamente e afirma que pensará a respeito. Ao final da reunião, James avista Angela procurando algo em uma cômoda e se aproxima dela com um pequeno frasco nas mãos. Lá estava a substância ilegal que a mulher estava procurando e James diz que se ela quiser ter aquele frasco de volta, terá que fazer um favor para ele. James pretende induzir Boone a aceitar sua proposta e para isso pede ajuda de Angela para seduzi-lo. No entanto, a mulher não aceita se envolver com o lutador e James usa de ameaças para obrigá-la a fazer o que ele ordenou. Sabendo que sua vida está em risco, mesmo contra sua vontade, Angela convida Boone para ir até o seu quarto e chegando lá, o ameaça com uma arma. Porém, se surpreende quando o lutador retira uma foto de seu bolso e afirma que em suas últimas palavras, Danny pediu que ele cuidasse de sua esposa e seu filho. Ao ver a foto da sua antiga família, Angela fica tão nervosa que começa a passar mal e em seguida pergunta como Boone conheceu seu marido. O lutador então conta que conheceu Danny na prisão e eles se tornaram grandes amigos. Porém, certo dia, quando eles iam se encontrar para jogar xadrez, Danny foi atacado por JC e sua gangue. Boone viu seu amigo ser perfurado até perder a vida e não pôde fazer nada para salvá-lo. Antes de morrer, o rapaz entregou aquela foto para ele e pediu que Boone cuidasse de sua família quando saísse da prisão. Ao descobrir a verdade, Angela conta que sempre soube que James armou contra o Danny para ficar com ela. Ela também sabia que se o recusasse, o demente teria eliminado Danny, seu filho. Depois de tantos anos, a mulher não sabe onde seu filho está e nem mesmo tem ideia se ele ainda está vivo. Porém, para o seu alívio, Boone afirma saber onde o garoto está e promete que levará Angela até ele. Após alguns minutos, os dois saem do quarto e encontram James. Boone pede que o empresário deixe Angela com ele por uns dias e James diz que aceitará a proposta se o lutador puder retribuí-lo. Boone afirma que retribuirá o favor e James ordena que Angela arrume suas coisas. Nessa mesma noite, o lutador a encaminha para uma clínica de reabilitação e promete que levará a mulher para ver o seu filho assim que ela conseguir se livrar do vício. Na manhã seguinte, James vai fazer uma visita à mansão de Franklin e leva os 5 milhões para colocar Boone numa luta contra Price. Após alguns minutos de uma tensa conversa, o milionário afirma que agendará a luta, porém se James decepcioná-lo, Franklin afirma que se certificará de mandá-lo de volta para o subúrbio. Em 3 dias, alguns de seus sócios se hospedarão em sua casa e Boone deverá estar pronto para a luta. Já é noite quando o ex-presidiário chega em casa e encontra o corpo de Roberto no chão. O lugar está cercado de policiais que investigam a cena do crime. Imediatamente, Boone corre para o quarto de Tamara para saber como ela está e a mulher conta que soltaram 2 pitbulls em cima dele. Em seus últimos minutos, Roberto foi mastigado como um pedaço de carne. O lutador tenta acalmar a mulher e eles acabam dormindo juntos naquela noite. Horas depois, o casal é acordado por Jared. O menino diz que um homem apareceu à procura de Boone e Tamara se levanta assustada.
Quando a mulher e o garoto saem do quarto, James conta entusiasmado que conseguiu agendar uma luta contra Price e Boone afirma que nunca disse que iria lutar. Ele relembra ter dito que pensaria a respeito e decidiu não entrar naquele duelo. Furioso, James tenta sacar sua espada, mas é impedido por Boone, que o ataca e arremessa a arma para longe. Sendo assim, James pega Tamara como refém e ameaça atirar nela, porém sente medo do que Boone pode fazer e decide ir embora sem ferir ninguém. Assim que o homem sai da casa, Boone entrega um pouco de dinheiro para Tamara e pede que ela leve as crianças para um hotel até que ele entre em contato. Já em seu carro, James ordena que Ted acione sua equipe de matadores para agir em 15 minutos. Então Martelo vai atrás de Pinball e o ataca para que ele revele a localização de Boone, mas o agente não diz absolutamente nada. Minutos depois, Boone aparece e rouba a arma de um dos bandidos. Durante a troca de tiros, o lutador consegue eliminar todo aquele grupo e ajuda seu amigo a se levantar. Enquanto procura por Angela, Ted encontra uma mulher que afirma tê-la visto na clínica de reabilitação onde estava internada. No entanto, quando vão atrás dela, Ted e sua equipe são surpreendidos por Pinball, que sai debaixo do cobertor com 2 pistolas nas mãos. Em seguida, Boone aparece e elimina aqueles caras. Quando James liga para um de seus homens para confirmar se eles pegaram Angela, Boone o atende e afirma que está indo atrás dele. Com o objetivo de atraí-lo para a luta contra Price, James envia sua localização e dirige rapidamente até a casa de Franklin, onde seus sócios estão reunidos para assistir à luta. Quando Boone chega ao local, ele invade a mansão e é surpreendido por um mordomo que está com um fuzil nas mãos. Gentilmente, o homem o guia até o pátio, onde estão inúmeros guardas completamente equipados para eliminá-lo, caso seja necessário. Diante de seu maior inimigo, Boone o confronta e acusa James de ter tirado a vida de Roberto. Ao ouvir isso, o empresário afirma que o velhote sabia demais, portanto, teve que eliminá-lo. Não satisfeito, o lutador faz James admitir que armou para Danny ser preso e discretamente grava toda a confissão. Em seguida, manda o vídeo para Pinball, que envia a gravação para a polícia. Nesse instante, Price aparece e convida seu oponente para a luta. O duelo se inicia e a plateia mal consegue acompanhar os rápidos movimentos dos lutadores. A luta começa com um empate, no qual ambos os desafiantes recebem golpes violentos e demonstram grande habilidade nas artes marciais. Porém, em determinado momento, Price derruba seu adversário e dá uma chave de braço nele. Com um tronco imobilizado, Boone acerta uma joelhada na cabeça de seu oponente e consegue se soltar. Imediatamente, os dois se levantam e Price começa a se desestabilizar, pois está diante do adversário mais forte que já enfrentou. Agora ele já não é mais capaz de se defender dos ataques e acaba sendo derrubado. Quando estava prestes a quebrar uma das pernas de Price, Boone desiste da luta, entregando a vitória para seu adversário. Furioso por ter perdido 5 milhões de dólares, James parte para cima do lutador e saca sua espada. Boone consegue desviar dos golpes e Franklin ordena que um de seus homens jogue uma espada para que o lutador possa se defender. Nesse instante, Boone demonstra que, ao contrário do que disse para Franklin, possui grande habilidade com a espada e decide usar apenas a bainha para atacá-lo. Apesar disso, James não consegue acertar um único golpe em seu inimigo e, após várias tentativas, acaba cortando o próprio punho com sua espada. Nesse momento, a polícia aparece e Boone foge. Meses depois, Angela deixa a clínica de reabilitação e vai encontrar o seu filho. Jared se sente extremamente feliz ao ver sua mãe pela primeira vez, e Angela afirma que nunca mais irá deixá-lo. Nesse mesmo dia, Boone decide partir, pois sente que completou sua missão. Antes de ir embora, ele informa que deixou um envelope com dinheiro para Tamara e pede que ela deixe Angela morar ali com Jared por um tempo. Enquanto desce as escadas, o lutador se depara com Pinball e se despede do seu ex-agente. Agora Boone poderá seguir seu caminho com a consciência tranquila de que cumpriu a promessa que fez ao seu amigo. Galera, o que vocês acharam dessa história? Será que Boone terá novos desafiantes nas lutas de rua? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!